de Cerveró, em vídeo, sobre caso Pasadena. Publicidade. Márcio Falcão de Brasília. 6 de junho de 2016, 10 horas. Um dos principais personagens da Lava Jato, o ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró, revelou ter mágoa da presidente afastada Dilma Rousseff. Durante as tratativas de sua delação premiada, ele disse que foi sacaneado e jogado no fogo pela petista, a quem ele chegou a classificar de maluca. Cerveró reclamou, em pelo menos 2 momentos, da versão apresentada por Dilma sobre a compra da refinaria de Pasadena. A então presidente do Conselho de Administração da Petrobras, a petista, disse que só aprovou a aquisição porque não tinha todas as informações disponíveis e que confiou no resumo executivo apresentado por Cerveró. Em depoimento para a homologação de sua delação no STF, Supremo Tribunal Federal, gravado em vídeo obtido pela Folha, Cerveró disse que desconfiou das promessas do ex-senador Delcídio do Amaral, ex-PTMS, de interferência do governo Dilma para tirá-lo da prisão e criticou a petista. Segundo ele, Dilma fugiu às suas responsabilidades no caso Pasadena, que trouxe prejuízo milionário à Petrobras. Primeiro que eu conheço a Dilma, e aí eu fiquei muito cabreiro, sobre interferência. Embora eu conheça a intimidade da Dilma com o Delcídio, se a Dilma gostasse tanto assim de mim, ela não tinha me sacaneado, desculpe a expressão, há 1 ano, quase 2 anos atrás, quando fugiu da responsabilidade dizendo que tinha aprovado Pasadena porque eu não tinha dado as informações completas, disse. Quer dizer, ela me jogou no fogo, ignorou a condição de amizade que existia, que eu acreditava que existia. Trabalhei junto com ela 15 anos e preferiu, para se livrar, porque estava em época de eleição, tinha que arrumar um Cristo. Então, não, eu fui enganada. É mentira. É mentira, completou. Cerveró afirmou que Dilma sabia de tudo sobre a Petrobras e que, estatutariamente, a responsabilidade na empresa pela aquisição de ativos pertence ao Conselho, que foi comandado pela petista. Maluca. Em outra gravação, quando explicava sua indicação para a BR Distribuidora, Cerveró também disparou contra a presidente afastada. Quando o negócio pegou fogo, a maluca da Dilma foi dizer que não sabia, que não estava informada. Renan Calheiros, presidente do Senado, jogou a culpa no Delcídio. Quando o negócio ficou ruim, ninguém tinha me indicado. Cerveró disse ainda que é impossível Dilma não saber que políticos do PT cobravam propina de diretores da Petrobras. Aos investigadores, Cerveró disse que não foi indicado pelo ex-presidente Lula para a área internacional, mas ele entendeu que foi uma espécie de reconhecimento pela ajuda prestada para quitar um empréstimo de 12 milhões de reais considerado fraudulento pelos investigadores da Operação Lava Jato. Eu não fui indicado. O Lula virou para os outros, o José Sérgio Gabrielli e a Dilma, e disse: "E o Nestor? O que vamos fazer com ele? Não podemos deixar o cara. Ele quebrou nosso galho. Arrumou milhões para pagar a dívida que o PT tinha." Segundo ele, isso não foi literalmente dito, mas foi sua interpretação. Em 2004, José Carlos Bunlai obteve empréstimo do Banco Chain e diz ter repassado 6 milhões de reais para o empresário de Santo André, São Paulo, Ronan Maria Pinto, que, segundo a Lava Jato, detinha informações comprometedoras sobre o PT na região. Anos depois, sob o comando de Nestor Cerveró, a diretoria internacional da Petrobras aceitou contratar a Chain Engenharia por $1,6 bilhão para a operação de um navio sonda, o Vitória 10.000. Segundo as investigações, o contrato seria uma forma de o PT retribuir o grupo Chain pelo empréstimo. Cerveró ficou na diretoria entre 2003 e 2008, e em seguida, foi nomeado diretor financeiro e de serviços de uma subsidiária da estatal petroleira, a BR Distribuidora. O ex-diretor também citou que o presidente do Senado, Renan Calheiros PMDBAL,
tinha participação ativa nas negociações da BR Distribuidora, que também era cobiçada pelo grupo do senador Fernando Collor de Mello PTC. Ele, e por petistas. Ele disse que Renan fez questão de ir a uma reunião no Copacabana Palace que marcou quem era quem na BR. Cerveró apontou ainda que costumava ter reuniões com Renan em seu gabinete. Em 2012, os dois teriam rompido porque Renan considerava que não estava sendo atendido. Eu disse: fica a seu critério, senador. Dono de tudo. Ao longo das gravações, o ex-diretor da Petrobras faz várias queixas e análises sobre o comportamento de Collor, que já foi denunciado ao STF pela Lava Jato. De acordo com a Procuradoria, a propina paga ao ex-presidente chega a 30 milhões de reais. Cerveró afirmou aos investigadores que ninguém gosta de falar com Collor. A imprensa ele cospe. Você vai no gabinete do Collor, não tem ninguém. Ele não fala com as pessoas. Ele convoca. Ele é presidente, tanto que você tem que chamar de presidente. O ex-diretor disse que Collor tinha uma demanda gigantesca a ser atendida na subsidiária e que certa vez tiveram desentendimento na casa da Dinda, após o ex-presidente afirmar que teria informado a Dilma que não era para tirar Cerveró do cargo. Não podia perder a oportunidade e perder a piada, afirmou. Eu queria lhe agradecer que o senhor falou com a nossa amiga Dilma e me manteve no cargo, disse. Pois é, falei com a presidenta e que o senhor estava mantido no cargo, afirmou. Vou continuar a fazer o que for possível, rebateu Cerveró, afirmando que Collor teria ficado puto e chateado. E completou, muita arrogância não ia deixar barato. Outro lado. Em nota, a assessoria de imprensa da presidente afastada Dilma Rousseff afirmou que já foi demonstrado que a decisão adotada pelo Conselho de Administração da Petrobras, de compra de 50% das ações, foi baseada nas informações do resumo executivo. A responsabilidade por tais informações era do diretor da área internacional. Segundo o texto, o Conselho somente em 2008 foi informado que os elementos necessários não tinham sido devidamente fornecidos para a tomada de decisão e que o órgão era integrado por empresários e expertos de mercado, assim como por ministros do governo. Fica claro que o Conselho de Administração não tinha como ter conhecimento dos fatos e, portanto, agiu inteiramente dentro da legalidade. Sobre a eventual negociação com Collor para a manutenção de Cerveró, a assessoria de Dilma diz que jamais manteve esses diálogos. Lula, Renan e Collor também negam envolvimento com os desvios na estatal. Em depoimento à PF, o ex-presidente Lula também negou influência nas indicações para a Petrobras. Renan tem dito que nunca recebeu vantagens indevidas nem autorizou ninguém a falar em seu nome. A Dilma, eu fiquei muito cabreiro. Embora eu conheça a intimidade da Dilma com o Delcídio, se a Dilma gostasse tanto assim de mim, ela não tinha me sacaneado, desculpe a expressão, há um ano, quase 2 anos atrás, quando fugiu da responsabilidade dizendo que tinha aprovado a Passadina porque eu não tinha dado as informações completas. Ela me jogou no fogo, ignorou a condição de amizade que existia, que eu acreditava que existia. Trabalhei junto com ela há 15 anos e preferiu, para livrar, porque estava em época de eleição, tinha que arrumar um Cristo. Então, não, eu fui enganado, é mentira. É mentira. Eu estou dizendo que isso não faz muita importância para a homologação. Dilma sabia de tudo, o tempo todo. Certo. E, aliás, estatutariamente, aí o senhor conhece bem, estatutariamente, a responsabilidade na Petrobras de aquisição de ativos pertence ao Conselho, do qual a Dilma era presidente. Primeiro que eu conheço a Dilma, e aí eu fiquei muito cabreiro sobre interferência. Embora eu conheça a intimidade da Dilma com o Delcídio, se a Dilma gostasse tanto assim de mim, ela não tinha me sacaneado, desculpe a expressão, há 1 ano, quase 2 anos atrás, quando fugiu da responsabilidade dizendo que tinha aprovado Pasadena porque eu não tinha dado as informações completas, disse.
Quer dizer, ela me jogou no fogo, ignorou a condição de amizade que existia, que eu acreditava que existia. Trabalhei junto com ela 15 anos e preferiu, para se livrar, porque estava em época de eleição, tinha que arrumar um Cristo. Então, não, eu fui enganada. É mentira. É mentira, completou. Cerveró afirmou que Dilma sabia de tudo sobre a Petrobras e que, estatutariamente, a responsabilidade na empresa pela aquisição de ativos pertence ao Conselho, que foi comandado pela petista. Maluca. Em outra gravação, quando explicava sua indicação para a BR Distribuidora, Cerveró também disparou contra a presidente afastada. Quando o negócio pegou fogo, a maluca da Dilma foi dizer que não sabia, que não estava informada. Renan Calheiros, presidente do Senado, jogou a culpa no Delcídio. Quando o negócio ficou ruim, ninguém tinha me indicado. Cerveró disse ainda que é impossível Dilma não saber que políticos do PT cobravam propina de diretores da Petrobras. Aos investigadores, Cerveró disse que não foi indicado pelo ex-presidente Lula para a área internacional, mas ele entendeu que foi uma espécie de reconhecimento pela ajuda prestada para quitar um empréstimo de 12 milhões de reais considerado fraudulento pelos investigadores da Operação Lava Jato. Eu não fui indicado. O Lula virou para os outros, o José Sérgio Gabrielli e a Dilma, e disse: e o Nestor? O que vamos fazer com ele? Não podemos deixar o cara. Ele quebrou nosso galho. Arrumou milhões para pagar a dívida que o PT tinha. Segundo ele, isso não foi literalmente dito, mas foi sua interpretação. Em 2004, José Carlos Bunlai obteve empréstimo do Banco Chain e diz ter repassado 6 milhões de reais para o empresário de Santo André, São Paulo, Ronan Maria Pinto, que, segundo a Lava Jato, detinha informações comprometedoras sobre o PT na região. Anos depois, sob o comando de Nestor Cerveró, a diretoria internacional da Petrobras aceitou contratar a Chain Engenharia por $1,6 bilhão para a operação de um navio sonda, o Vitória 10.000. Segundo as investigações, o contrato seria uma forma de o PT retribuir o grupo Chain pelo empréstimo. Cerveró ficou na diretoria entre 2003 e 2008, e em seguida, foi nomeado diretor financeiro e de serviços de uma subsidiária da estatal petroleira, a BR Distribuidora. O ex-diretor também citou que o presidente do Senado, Renan Calheiros PMDBAL, tinha participação ativa nas negociações da BR Distribuidora, que também era cobiçada pelo grupo do senador Fernando Collor de Mello PTC. Ele, e por petistas. Ele disse que Renan fez questão de ir a uma reunião no Copacabana Palace que marcou quem era quem na BR. Cerveró apontou ainda que costumava ter reuniões com Renan em seu gabinete. Em 2012, os dois teriam rompido porque Renan considerava que não estava sendo atendido. Eu disse: fica a seu critério, senador. Dono de tudo. Ao longo das gravações, o ex-diretor da Petrobras faz várias queixas e análises sobre o comportamento de Collor, que já foi denunciado ao STF pela Lava Jato. De acordo com a Procuradoria, a propina paga ao ex-presidente chega a 30 milhões de reais. Cerveró afirmou aos investigadores que ninguém gosta de falar com Collor. A imprensa ele cospe. Você vai no gabinete do Collor, não tem ninguém. Ele não fala com as pessoas. Ele convoca. Ele é presidente, tanto que você tem que chamar de presidente. O ex-diretor disse que Collor tinha uma demanda gigantesca a ser atendida na subsidiária e que certa vez tiveram desentendimento na casa da Dinda, após o ex-presidente afirmar que teria informado a Dilma que não era para tirar Cerveró do cargo. Não podia perder a oportunidade e perder a piada, afirmou. Eu queria lhe agradecer que o senhor falou com a nossa amiga Dilma e me manteve no cargo, disse. Pois é, falei com a presidenta e que o senhor estava mantido no cargo, afirmou. Vou continuar a fazer o que for possível, rebateu Cerveró, afirmando que Collor teria ficado puto e chateado.
E completou: muita arrogância não ia deixar barato. Outro lado. Em nota, a assessoria de imprensa da presidente afastada Dilma Rousseff afirmou que já foi demonstrado que a decisão adotada pelo Conselho de Administração da Petrobras, de compra de 50% das ações, foi baseada nas informações do resumo executivo. A responsabilidade por tais informações, diz Cerveró, em vídeo, sobre caso Pasadena. Publicidade. Márcio Falcão, de Brasília. 6 de junho de 2016, 10 horas. Um dos principais personagens da Lava Jato, o ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró, revelou ter mágoa da presidente afastada Dilma Rousseff. Durante as tratativas de sua delação premiada, ele disse que foi sacaneado e jogado no fogo pela petista, a quem ele chegou a classificar de maluca. Cerveró reclamou, em pelo menos 2 momentos, da versão apresentada por Dilma sobre a compra da refinaria de Pasadena. O então presidente do Conselho de Administração da Petrobras, a petista, disse que só aprovou a aquisição porque não tinha todas as informações disponíveis e que confiou no resumo executivo apresentado por Cerveró. Em depoimento para a homologação de sua delação no STF, Supremo Tribunal Federal, gravado em vídeo obtido pela Folha, Cerveró disse que desconfiou das promessas do ex-senador Delcídio do Amaral, ex-PTMS, de interferência do governo Dilma para tirá-lo da prisão e criticou a petista. Segundo ele, Dilma fugiu às suas responsabilidades no caso Pasadena, que trouxe prejuízo milionário à Petrobras.